Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus, né? E nós estamos meditando no capítulo número 6 de Atos dos Apóstolos, né? E a mensagem, vamos estar dando sequência na nossa meditação nas referências, né, do capítulo número 6, né? Vamos estar focando a partir do versículo de número 4, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, que diz o seguinte, né? A instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a todos, a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, o primeiro mártir, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, irmãos, essa mensagem, né, ela aconteceu que quando os apóstolos mandou que fosse convocado, né, fosse levantado 7 diáconos, né, quando foi instituído os diáconos, né, e aí aconteceu exatamente isso, né? Quer dizer, a instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração
e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, o Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos. E aí, irmãos, esses irmãos, né, com as qualificações das quais os apóstolos disseram, foram apresentados, né, perante os apóstolos, né, esses 7 varões, escolhidos pela comunidade, pela igreja, pelo povo, né, como se diz o povão, né, mas o povão da igreja, né, e foi levado perante os apóstolos para que eles conhecessem esses homens por indicação da comunidade, de acordo com as recomendações que os apóstolos tinham feito para eles, para acabar com a contenda, né, para parar com as murmurações, para que houvesse ali equidade e pudessem todos ter as mesmas oportunidades, né, e não ter murmuração, né. A obra de Deus não cresce, né, e não convive com murmuradores, né. Deus não se agrada dos murmuradores. É necessário que os irmãos, né, realmente tenham obediência à palavra de Deus e não sejam murmuradores, né. E aí, irmãos, dando sequência já nessa mensagem, né, a partir do versículo 4, né, Atos capítulo 6, versículo 4, está escrito o seguinte: perseveraremos na oração. O batismo no Espírito Santo em si não basta para uma liderança cristã eficaz. Os líderes cristãos devem dedicar-se constantemente à oração e à pregação da palavra. O verbo traduzido perseverar, no grego proskaterio, denota uma fidelidade inabalável e sincera e a dedicação de muito tempo a um certo empreendimento. Por isso os apóstolos tinham a convicção de que a oração e o ministério da palavra eram a ocupação máxima dos dirigentes cristãos, né? E eu digo, irmãos, eu tenho falado isso já há muito tempo, os irmãos que me conhecem sabem disso, eu tenho falado isso. Lugar de pastor é na igreja. Pastor não tem que ficar andando aqui, ali, acolá, não. Pastor não tem que ficar deixando a igreja dele para pregar nas igrejas dos outros, não, né? Pastor precisa ficar quieto na sua igreja, na qual ele foi colocado como pastor. Ele é pastor daquela igreja. Pastor é pastor em qualquer lugar, mas o rebanho que está sob a sua responsabilidade é aquela congregação, é ali que é o lugar dele ficar e pregar, né? É igualzinho um pastor de ovelhas no campo, né? Ali para o campo, antigamente iria para o campo, todo mundo dava pasto para suas ovelhas, né? Na larga, né? Na larga ou a larga, né? Não tinha cerca para poder falar daqui para lá e daqui para lá é seu, né? E todos pastavam, os pastores ali cuidavam das suas ovelhas, do seu rebanho. O rebanho era grande, tinha o chefe, né? E tinha os seus ajudantes, né? E muitas vezes tinha seus ajudantes, né? E quando não é dentro da própria propriedade, então dependem de mais pessoas para ajudar a cercar, para não deixar misturar, porque eram muitos animais, de muitas pessoas, né? E então ele fica coladinho ali, né? Desde a hora que ele vai até a hora que volta e recolhe. Assim é o pastor da igreja, né? E aqui os apóstolos confirmou isto na instituição da igreja. Desde o princípio, no comecinho, houve essa murmuração e eles recusaram ficar por conta de servir as mesas ou fazer conjuntamente, mas separar os diáconos, criaram a instituição dos diáconos para servirem às mesas. Para isso foi criada a instituição e para isso existem os diáconos das igrejas para servir às mesas, né? Em todo tipo de bodas, né? Na Santa Ceia na igreja, né? É o que anda no meio do povo com as bandejas, né? Isso é função dos diáconos, né? Nas igrejas, né? Cerimônias, né? De casamentos,
de noivados, né, e de batismo nas águas, né? É função dos diáconos. O pastor determina, recomenda, fiscaliza, ele faz tudo a parte burocrática, né? A parte de liderança, a parte ali de coordenação, né? A parte de direção, é tudo função do pastor. Mas a parte executiva, né, de colocar a mão na massa, né, é dos diáconos. Isso é função dos diáconos, determinados, indicados, colocados, levantados, né, e enviados pelo pastor da igreja, né? E aqui os apóstolos confirmam isso, né? Versículo 4. Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, né? E aí a referência fala, né? O batismo no Espírito Santo em si não basta para uma liderança cristã eficaz. Não basta a pessoa ser batizada no Espírito Santo. É preciso ter profunda dedicação, perseverante e constante, né, na oração e na palavra, né? 1 Coríntios 15, 58, né? Sedes firmes e constantes, sempre abundante, pois não é vão o vosso trabalho no Senhor. 1 Coríntios 15, 58 está escrito, né? E aqui os apóstolos afirmam isso, né? Louvado seja Deus, né? Os líderes cristãos devem dedicar-se constantemente à oração e à pregação da palavra. Pastor é o que na igreja? Ele é ou não é o líder, o pastor da igreja? Além de ser o anjo da igreja consagrado por Deus, né? Ele é ou não é o líder da igreja? E aqui os apóstolos, foi eles que implantou, né, as igrejas de Cristo na terra, né? Cristo implantou o plano de salvação, né? E os apóstolos, determinados por Cristo, levantados por Cristo, ungido por Cristo, escolhido por Cristo, ficou com a incumbência de abrir as igrejas de Cristo na terra, né? E dar sequência em tudo aquilo que o Senhor Jesus fez até o dia que ele esteve conosco, junto com os apóstolos, né? Até o dia que ele teve a sua ascensão ao céu, né? Aí os apóstolos, com essa incumbência, né? Aí eles determinam, eles aprenderam de quem os apóstolos? Aprendeu de Jesus, irmãos, né? Aprendeu de Jesus. Você não tem que inventar, você não tem que dar desculpa, você não tem que justificar, você tem que se humilhar. O seu lugar como líder da igreja, como pastor da igreja, é na igreja cuidando do rebanho que Deus colocou nas tuas mãos. Você vai ter que dar conta desse rebanho. Não é do rebanho das igrejas que você vai lá pregar como convidado, não. É do rebanho da sua igreja. É desse que você vai ter que dar conta, né? Você vai na igreja dos outros pregar doutrina lá, prega na sua. Prega na sua. Você tem que pregar para as suas ovelhas, não é para as ovelhas dos outros, né? Então, de modo que aí é o seu lugar, na sua igreja, onde Deus te colocou. Você tem que ficar quieto aí, cuidando das suas ovelhas, né? Os líderes cristãos, né? O batismo no Espírito Santo em si não basta para uma liderança cristã eficaz. Os líderes cristãos devem dedicar-se constantemente à oração e à pregação da palavra. O verbo traduzido perseverar, no grego, proskratério, denota uma fidelidade inabalável e sincera e a dedicação de muito tempo a um certo empreendimento. Por isso, os apóstolos tinham a convicção de que a oração e o ministério da palavra eram a ocupação máxima dos dirigentes cristãos. Note as frequentes referências à oração. Em Atos capítulo 1, versículo 14. Atos 14 ao 24. Atos capítulo 1, versículo 14 ao 24. Atos capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 42. Atos capítulo 4, versículo 24 ao 31. Atos capítulo 6, versículos 4 ao 6. Atos capítulo 9, versículo 40. Atos capítulo 10, versículos 2, 4 e 9. Atos capítulo 31, versículos 11 e 5. Atos capítulo 12, versículo 12 e 5.
capítulo 12, versículo 5. Atos capítulo 13, versículo 3. Atos capítulo 14, versículo 23. Atos capítulo 16, versículo 25. Atos capítulo 22, versículo 17. Atos capítulo 28, versículo 8. Todas essas referências que eu dei aqui, irmãos, recomendações dos apóstolos para que nós ficamos, ou para nós ficarmos na oração. São referências para mostrar que é preciso ter oração. Tem que ter oração, né? Oração na sua congregação, na sua igreja, onde você congrega, onde você é o líder, onde você é o chefe, onde você é o pastor, né? E aqui a palavra refere-se à oração, sobre a dedicação, né, do pastor na oração e na palavra, né? A igreja tem que ter oração e palavra. As demais coisas são consequências dessas duas que vêm em primeiríssimo lugar. Palavra e oração, oração e palavra na igreja, para que a igreja permaneça de pé, é necessário ter essas coisas todas, né? Atos capítulo 6, versículo 6. Está escrito o seguinte: e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando-lhes, impuseram as mãos. Lhes impuseram as mãos. No Novo Testamento, a imposição de mãos era usada de 5 maneiras. De 5 maneiras. Primeiro, em relação a milagres de curas. Capítulo 28, versículo 8. Mateus, capítulo 9, versículo 18. Marcos, capítulo 5, versículo 23. Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 6, versículo 5. Segundo, ao abençoar outras pessoas. Mateus, capítulo 19, versículo 13 e 15. Terceiro, em relação ao batismo no Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículo 17 e 19. Atos capítulo 19, versículo 6. Quarto, na comissão para uma obra específica. Capítulo 6, Atos 6, versículo 6. Atos 13, capítulo 3. E quinto, na concessão dos dons espirituais através dos presbíteros. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Como um dos meios através dos quais Deus transmite dons e bênçãos às pessoas. A imposição de mãos veio a ser uma doutrina fundamental na igreja primitiva. Hebreus, capítulo 6, versículo 2. Não pode ser dissociada da oração. Verso 6. Pois a oração indica que os dons da graça, a cura ou o batismo no Espírito Santo procede de Deus e não do ser humano. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. A separação destes homens importava principalmente 2 coisas. Primeiro, era um testemunho público da igreja de que esses homens tinham antecedentes de perseverança na piedade e na obediência à direção do Espírito Santo. Confira em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 ao 10. Segundo, era um ato de separar aqueles homens à obra de Deus e um testemunho da sua disposição em aceitar a responsabilidade da chamada divina. Vocês vejam, irmãos, que o que tem que vir primeiro na vida de um homem, né, de um servo de Deus, para ser separado para diáconos, né, ou presbíteros, né? É claro que não se deve, não é recomendável, né, que um irmão na igreja seja levantado de imediato como presbítero, né? Primeiro, é importante que ele seja primeiramente diácono, né? Até porque o diácono pode ser levantado com menos idade, né? Mais novo, mais jovem, né?
Agora o presbítero tem que ser um homem já maduro, né? Um homem maduro, que tenha cabelos brancos na sua cabeça, não por causa de shampoo, mas cabelos brancos por vida vivida, por idade, né? Vida vivida, né? E vida vivida em Cristo, irmãos. Irmãos de boa reputação, né? Como disse os apóstolos aqui, quando pediu para que fosse... Aponta para nós esses homens, porque vocês convivem com eles no dia a dia, vocês conhecem, vocês sabem como eles né? Tem um provérbio que diz que para conhecer é preciso conviver, né? E os apóstolos, cheios do Espírito Santo, da graça de Deus, do conhecimento e de sabedoria, fez corretamente essa recomendação, que fosse apresentado a eles homens com essas qualificações para ser levantado como diácono na igreja, né? Então o diácono, depois de ter aí um certo tempo na vivência, na função como diácono, né, ele vai mostrando, né, que pode ser levantado como presbítero na igreja, né? Tão logo a obra necessita, né, por causa do crescimento, né, pode ser levantado presbítero na igreja, né? E quem são os homens qualificados para ser levantado e ungido como presbítero, né? Para ser separados e ungido como presbítero na igreja? São aqueles que já são diáconos, que provou na prática, né, que merece não só dos homens, mas também de Deus, né? Ocupar aquele cargo que ele vai ocupar, que exige dele ainda mais responsabilidade, né? Um presbítero, ele deve ter já, sim, idade de ancião, né? É recomendável que um presbítero tenha a idade já de um ancião, né? Que ele seja um varão acima de 60 anos, já com cabelos brancos na cabeça. Assim como Deus recomenda, né? Não seja considerada como viúva na sua comunidade, na igreja, né? As mulheres com menos de 60 anos e que não tenha sido esposa de um só marido, né? É para ser tratado como viúvas dentro da igreja, né? Para ser tratado como viúva dentro da igreja, não que a mais nova não possa ser, mas para ser tratado como viúvas, né? As que tenham mais de 60 anos e que tenha sido esposa de um só marido. A palavra de Deus recomenda isso. Assim também, um presbítero, para ser separado como presbítero, necessita de ter vivência na obra de Deus. Um varão experimentado, que passou por todo tipo de lutas, de dificuldades, né, de sofrimentos para poder manter a obra de Deus de pé, né, cuidando das ovelhas, ajudando o pastor, auxiliando o pastor a cuidar, né. Não que um diácono não possa ser pastor, pode ser pastor. Isso depende de quem, da necessidade da obra, depende do desejo do seu coração, depende da sua aptidão, né? Porque muitas vezes, para ser diácono, ele aceita bem, mas para ser pastor ele não consegue, porque depende de lidar com pessoas. Aí ele passa a assumir a responsabilidade para resolver os problemas das pessoas na igreja. Isso não é função de diácono. O diácono, ele se depara com os problemas e leva para o pastor. E o pastor é quem resolve, né? Agora, pode ser diácono e pastor ao mesmo tempo? Pode. Qual é o problema? Se você recebeu qualificações para ser diácono, é uma boa indicação que você poderá vir a ser pastor, sim, né? Por que não, né? E o presbítero da mesma forma, né? Da mesma forma, né? Porque daí, cada vez mais e mais, você vai adquirindo experiência, idade, vivência, né? Vai ficando mais provado, né? Experimentado. Porque a obra de Deus, né? Muitos irmãos falam e é verdade. A obra de Deus é espinhosa, né? Porque você não está lidando com pessoas, você está lidando com almas, né? Na sua empresa ou na empresa, qualquer coisa errada que o empregado faz, né? Além de tomar advertência, né? Ele pode ser punido de forma com faltas e pode ser despedido, né? E os problemas que aquela firma terá é apenas com a lei, de cumprir rigorosamente o que manda a lei,
pagar os direitos legais e pronto, acabou. Com almas não, né? Se o pastor lançar uma alma fora da igreja e esta alma ficar de tal forma, de tal sorte, aborrecida, angustiada, né, que ela não voltar para a igreja, se perder, né, se o pastor tem que correr atrás e lutar e fazer o máximo de empenho para trazer ela de volta e colocar ela novamente na posição da qual ela precisa ficar dentro da igreja, né, sem dispersar, né, para poder a alma voltar para Cristo. Se esta alma lançada fora da igreja por um pastor, né, se acontecer alguma coisa, ela morrer nesse tempo, ela perder a vida, e o pastor não foi atrás, não teve empenho, ele arcará com as culpas do sangue daquela alma que se perdeu, que afastou dele. Por causa dele, ele foi culpado e não foi atrás, né? E ainda que ele não tenha sido culpado, né? Ainda que o problema tenha sido outro, ele tem o dever e a obrigação de correr atrás e lá ver o que aconteceu e insistir com o irmão, com a irmã, para voltar para a igreja e permanecer firme na graça do Senhor, né? Então, de modo que é necessário que isso se faça para que possa, né, verdadeiramente ele receber de Deus, né, todo o seu galardão como verdadeiro pastor, né? Então, a pessoa pode ser diácono e pastor, pode ser, né? Só que aí ele vai deixar de exercer a função de diácono. Uma vez assumindo uma igreja como pastor, ele deixa de exercer a função de diácono, né? Pode ficar por algum tempo até levantar mais diácono na sua igreja, né? Mas ele passa a fazer a função de pastor. E da mesma forma e sorte, o presbítero da mesma forma, né? Mas no geral, os presbíteros são aqueles homens já mais idosos, já mais cansados fisicamente, que não tem muita condição de estar pelejando com as pessoas, né? E aí ele fica na função só na consagração de pessoas de um modo geral, né? É um varão qualificado de terceira e de segunda idade, né? E terceira fase na vida já de servo de Deus, né? É um homem, em outras palavras, o presbítero tem a função de conselheiro na igreja. Ele tem a função, ele tem o quilate de conselheiro. Ele pode auxiliar, inclusive, o pastor na parte de conciliação de causas que o pastor, às vezes o pastor é jovem, não tem muita experiência, e ele tem experiência de sobra para poder chegar junto com o pastor. A responsabilidade é do pastor, mas ele tem de Deus a autoridade para poder sentar com o pastor e buscar uma solução para aquele problema que existe na igreja do pastor e para que a obra flua e vá bem e todos sigam juntos no mesmo alvo, que é Jesus, que é a salvação de todos. Então, assim é que funciona bem a obra do Senhor, assim que Deus quer, e assim nós temos que esforçar para que seja de um modo geral, né? Nenhum é contra o outro, né? O pastor, o diácono não é contra o pastor, o presbítero também não é, e muito menos o pastor pode ser contra o presbítero ou contra o diácono. Se ele assim agir, ele está desqualificado como pastor da igreja. Deus não permite, Deus não aceita, ele com certeza será tirado. Se os homens não tirar, Deus tira e eu coloco outro no lugar dele. Assim a obra de Deus tem que fluir, tem que caminhar para frente, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, vamos encerrar por aqui. E amanhã nós estamos de volta dando sequência nessa mensagem extraordinária, né? Nosso tempo de vídeo hoje está acabando, já está esgotando, né? E nós voltaremos amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, fica na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta em nome de Jesus.